Olá, meus irmãos e amigos, a paz do Senhor, bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional da AD Gravataí. A nossa igreja, nossa família, nesse 16 de junho, nós estamos aqui diante de 1 Reis 15, 17, no Antigo Testamento, dentro de um contexto que está narrando a história de Israel, com relação às 10 tribos do norte e a tribo de Judá no sul. Sendo que as 10 tribos do norte, nesse relato, nos causa espanto até, É como que essas 10 tribos, elas se distanciaram tanto, do Senhor, dos seus mandamentos, claro, inspirados pelos seus governantes, que agora, nesse texto, vai trazer uma sequência de reis que tomam o poder, sofrem golpes do poder. Então, uma série de instabilidade, se encontra com razões que ficam muito bem esclarecidas aqui nas Escrituras. Enquanto o rei de Judá era o rei Asa, e durante o seu reinado no sul, em Judá, em Jerusalém, estava estabelecido, ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor. As 10 tribos do norte sofreram muito, moralmente, espiritualmente, socialmente, e as guerras, os males que provocaram, os reis que fizeram, é a expressão que usa, repetidamente, fizeram mal ao que era aos olhos do Senhor, e sempre um pior do que o outro. E ainda dizendo, que este rei, ele fez ainda muito mais coisas detestáveis do que todos os outros reis que lhe antecederam. Então aqui vamos começar com o rei Nadab, filho de Jeroboão, e sobre Jeroboão já também pesava um juízo, que todos os seus filhos seriam mortos, na cidade comidos pelos cães e nos campos pelos abutres. E aqui Nadab, ele então assume o reinado, e ele não fica muito tempo, apenas 2 anos, e depois Baasa, da tribo de Issacar, ele conspira contra Nadab, assassina ele e assassina todos os demais filhos de Jeroboão, da família de Jeroboão, se cumprindo, a profecia que estava sobre Jeroboão como um juízo. E então logo assume Baasa, que mata Nadab. Depois ele reina, sobre Israel, as 10 tribos do norte, e o profeta Jeú, que agora aparece no cenário, ele traz uma palavra também profética para Baasa, na mesma direção do que foi feito também a Jeroboão. Veja que a influência, esse legado terrível, mal que Jeroboão ele causou na liderança de Israel, vai se repetir. Todos os reis fizeram mal conforme Jeroboão. Então, como que isso repercutiu negativamente sobre todos os demais reis que vieram sucedendo? Então, Baasa também sofreu conspiração, e o seu filho Elá foi o seu sucessor. Depois de Elá, veio Zimri. Zimri, ele também conspirou, contra Elá, e ali, quando Elá estava embriagado na casa do supervisor do palácio, Zimri, ele feriu Elá e o matou. Assim eles faziam, e matavam todos os filhos, os familiares, por conta, que ninguém viesse requerer o trono. E assim dá sequência, depois de Zimri, então
que reinou apenas 7 dias no reinado do norte das 10 tribos. Apenas 7 dias, e então Omri, esse que era comandante do exército, né, então matou a Zinri. E depois, então, vamos ver que outro rei toma o lugar de Omri, que é Tibni. E assim estava o reino do norte também dividido, né? Uma parte com Tibni e agora uma outra com Omri. E no final Tibni morreu e ficou Omri, que se tornou o rei das 10 tribos do norte. Assim, Omri fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque todos os reis tinham, né, essa influência tão negativa. Mas quando Omri ele morre, né, e com seus ídolos inúteis, né, que provocou a ira do Senhor, quem o sucedeu foi Acabe, né? Acabe, então, ele torna-se rei de Israel, começou a reinar já no 38º ano do reinado de Asa. Veja que o reinado de Asa já ia para 40 anos, né, que foi o tempo que ele reinou. E agora Acabe, ele entra no poder. Ele reinou em Samaria, porque foi esse Omri que inaugurou a cidade de Samaria. É importante lembrarmos isso, porque Samaria se torna uma cidade que, inclusive no Novo Testamento, né, e até os dias de hoje, ela está estabelecida, e houve sempre uma disputa, né, um desentendimento sobre Samaria, os samaritanos e o povo de Israel, justamente pela mistura que o povo do norte, as 10 tribos, né, se misturaram com outros povos, e então não eram de uma linhagem também, né, pura, no sentido também espiritual, né, seguindo outros deuses. Mas foi este Omri que inaugurou, então, a cidade de Samaria, ali onde Acabe agora está reinando, né? E Acabe, ele casa com Jezabel, né, que era filha do rei dos Sidônios, e ele começou a prostrar-se diante de Baal. Inclusive construiu um altar em Samaria para Baal e também um poste para Aserá. E assim foi miserável, né, a vida espiritual de Israel sob o reinado de Acabe. Mas aqui agora Deus levanta um homem que vai marcar as páginas da Bíblia, do Velho Testamento, chamado Elias. O profeta Elias, então, surge, né, no cenário, e ele vem da cidade de Tisbe, em Gileade, e ele traz logo a mensagem profética ao rei, que vai haver seca, não vai cair orvalho, não vai chover até o tempo que ele determine. E assim foi. E aí vai o foco dessa história, né, vir para o próprio profeta, porque Deus cuida também do profeta. Manda ele para o ribeiro de Querite, ali os corvos, né, mantêm ele por um tempo e bebe água do ribeiro, até que seca-se a água do ribeiro e Deus o envia para Serepta, ali onde está uma viúva que Deus havia ordenado para sustentar ele. Mas é através do milagre, né, o milagre na casa da viúva, que tem vida, tem recursos, né? A farinha, o azeite, que são milagrosamente multiplicados ali na casa da viúva, além do milagre da ressurreição do filho dessa viúva, que é algo extraordinário no ministério de Elias. Em Atos, Pedro chega a Cesareia, na casa de Cornélio, dentro de um movimento do Espírito Santo, lhe dando visão, lhe fazendo quebrar paradigmas, né? Romper com, às vezes, aquela tradição, né? Para os judeus não entrarem na casa de quem não era judeu, mas ali ele anuncia a palavra, e toda a casa de Cornélio, que não era judeu, eles aceitam a Cristo como Messias e são batizados.
É lindo, então, esta história que também dá alavanca às missões dentro do mundo dos gentios, com o Evangelho do Senhor Jesus. Deus nos abençoe.